De repente a vida da criança é tão tumultuada dentro de casa, com tantas experiências que ela não entende, que não tem significado. É uma criança que apanha, não faz sentido porque ela está sendo agredida, nem fisicamente, nem verbalmente. Lembrando que uma das maiores traumas são as violências psíquicas. É aquelas que não deixam marcas. Porque cria aquela dúvida. Será que realmente isso aconteceu comigo? Será que eu estou criando isso? Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje nesse vídeo eu vou estar falando sobre como interfere as experiências adversas, as experiências desafiadoras, quando o nosso cérebro está em desenvolvimento, na fase infantil. Qual a interferência que essas experiências adversas têm no nosso cérebro quando ele está em desenvolvimento. Quanto mais precoce, quanto mais imaturo o cérebro estiver, quer dizer, a criança, mais essas situações externas interferem e influenciam na constituição cerebral. Mas antes de começar esse vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para que vocês não percam nenhum dos próximos vídeos. O ser humano é um ser que nasce ainda com o cérebro, o sistema nervoso, bastante incompleto. Ele ainda não atingiu a sua maturidade cerebral. Essa maturidade só vai se completar em torno dos 21 anos, quando ele vai ter toda a estrutura do cérebro mielinizada. Então, até lá, o ser humano ele ainda não consegue trabalhar suas capacidades. Então, a gente precisa ficar um pouco atento quando a gente conversa com uma criança, pensando que ela está entendendo como a gente está falando. Eu escuto alguns adultos falando, eu falo com meu filho como se ele fosse um adulto. Você pode falar, mas ele não vai entender como se ele fosse um adulto. Simplesmente porque ele não é um adulto e porque o sistema nervoso dele ainda não está na sua maturidade completa. Então tem coisas mais simbólicas, uma questão mais subjetiva que a criança não consegue compreender. Ela vai entender no concreto mesmo do que você estiver falando. Então, isso aí me lembra até uma vez que meu filho era pequeno, a gente estava andando na rua e aí ele viu uma criança com uma mãe brigando, né? Na verdade, a mãe brigando com a criança. E aí a mãe perdeu a paciência, que estava tentando colocar a roupa, perdeu a paciência. Menina, eu vou te matar! Aí meu filho olhou para mim com uma cara assustada e falou assim, nossa mãe, que mãe má, ela quer matar o filho dela. Ainda bem que você é minha mãe, né? Então, assim, meu filho ainda não tinha naquele momento, ele devia ter o quê? Uns 6, 7 anos. Ele não tinha essa capacidade de abstração, né? Que a mãe, quando estava falando aos berros na rua, ela não está com a intenção de matar ninguém. Até que se tivesse, ela não falaria assim na rua. Ela está só com a intenção de dizer, você está me irritando, você está me estressando. Então, ela foi a maneira que ela se expressou, mas com certeza o filho dela não entendeu, nem o meu, que estava só passando. Ele ficou com uma carinha assustada, me deu uma dó. Então, assim, é só para exemplificar. Quando a criança passa por experiências adversas, aí eu quero colocar aqui o que é uma experiência adversa para a criança. É o que ameaça a vida dela. E o que pode ameaçar a vida de uma criança? É não ter abrigo, é não ter comida, não ter afeto, porque essas coisas ela não pode procurar em outro lugar, a não ser com o cuidador dela que está ali. Então, toda vez que isso é ameaçada, ela se sente sozinha ou por uma situação de agressão física, de maus tratos mesmo, ela se sente descuidada, desprotegida. E conforme for maior esse efeito de desamparo na vida dela, maior vai ser as consequências desse desenvolvimento cerebral. E a gente vai falar aqui de dois campos, que são o emocional e o cognitivo. Então, no campo emocional, o que acontece com a criança? Ela fica mais irritadiça, né? Ela pode ter questões mais depressivas, desenvolver algum transtorno psíquico. E no campo cognitivo? Ela tem dificuldade de ter atenção, dificuldade de aprendizado, dificuldade de concentração. Muitos diagnósticos de TDAH nada mais é do que simplesmente questões traumáticas, que precisariam ser trabalhadas como um trauma, não como um déficit de algum neurotransmissor e não precisa de dar nenhum tipo de medicação, mas ver aquela experiência como uma experiência traumática mesmo. Então, a criança, quando ela é pequena,
como ela está em formação, ela tem uma produção de sinapses muito grande, ela está num processo de aprendizado do mundo externo muito grande, porque tudo é aprendizado. Ela chegou no mundo e ela precisa entender como essa cultura funciona, como esse ambiente que ela está inserido funciona, para que ela possa sobreviver, crescer e aprender. Então ela está com a antena super ligada e como se fosse assim, um saquinho de farinha, né? Tudo que toca marca, né? Aquela criança. Ela está imersa naquele mundo. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando se direciona a uma criança, porque ela está muito sensível. Ela está totalmente aberta e disponível para o mundo, para aprender o máximo que ela puder. Todas as experiências que ela tem naquele momento, ela vai registrando e vai moldando e modulando o cérebro dela, fisicamente também. Então a gente observa que crianças vítimas de maltrato, que pode ser negligência e pode ser abusos, né? Então, na educação, a gente tem essas dificuldades, essas experiências adversas, tanto pela omissão do adulto responsável e como o excesso também. Então, excesso de cuidado, excesso de comida, excesso de controle, isso também é uma experiência abusiva, né? É sufocante e desorganiza e modula o cérebro. O cérebro que fica mais presente, né, que fica mais ativado, é o hipocampo, que fazem parte do sistema límbico, que é o responsável pela emoção, né? E a amígdala. A amígdala é nosso sistema de alerta. Tudo que acontece, nossa amígdala se sente em perigo, ela é como se fosse uma campainha, ela liga. Então a criança, ela aprende quando é que a amígdala dela precisa ligar, para que ela possa se proteger. Para essa amígdala ter um funcionamento adequado, ela aprendeu na infância quais são os momentos de perigo. O hipocampo é o lugar da memória. Então, assim, se muitas coisas me acontecem, como é que eu vou gravar o que eu dou na sala de aula, o que eu tenho que aprender, o que eu estudo? De repente, a vida da criança é tão tumultuada dentro de casa, com tantas experiências que ela não entende, que não tem significado. É uma criança que apanha, não faz sentido porque ela está sendo agredida, nem fisicamente, nem verbalmente. Lembrando que uma das maiores traumas são as violências psíquicas. É aquelas que não deixam marcas. Por quê? Cria aquela dúvida. Será que realmente isso aconteceu comigo? Será que eu estou criando isso? Porque quando tem uma agressão física, que é horrível também, mas tá ali, tá roxo, tá quebrado, tá marcado, todo mundo vê e todo mundo acolhe. Agora, quando não tem, aquela experiência entra na dúvida, principalmente quando vem de um cuidador, de uma pessoa que a gente ama. Porque a gente começa a pensar, será que aquela pessoa que cuida de mim, que me protege, ela seria capaz de fazer isso? Então, a violência psíquica, ela é muito grave e ela pode causar, em situações mais extremas, processos mais graves, né? Doenças psíquicas mais graves, como a esquizofrenia, por exemplo. Então, a gente precisa ficar muito atento ao lidar com a criança. Quando a gente lida com a criança, a gente precisa entender que é um ser que está em formação. Que qualquer fala, que qualquer manejo que eu tenha com a criança é uma interferência que eu estou dando naquele adulto e que eu estou conduzindo para aquele adulto ver a vida a partir de uma lente, a partir de um olhar, a partir de um ponto de vista. Então, essa é a responsabilidade. Então, é importante que a gente observe quando uma criança tiver com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de concentração, mudança de comportamento, que na verdade, como é que está ao redor dela? E é importante que os cuidadores tomem conta do que acontece ao seu redor, né? Não deixe que ela fique tão vulnerável às experiências externas, a reportagem na televisão, a filmes. Tudo isso interfere no cérebro infantil. Por quê? O cérebro, ele não tem essa percepção do que é real e o que não é. Tanto é que a gente tem medo de filme de terror. E todos nós não temos dúvida que o filme está ali, que é um filme que está naquela telinha. Por que será que a gente tem medo de se sair daquele cômodo e for para outro, aquele monstro que está ali na tela vai nos perseguir? Porque nosso cérebro não consegue identificar, ele entende aquela imagem como sendo verdadeira e sendo real. Então, é importante que a gente proteja, porque uma vez que aquele cérebro ele é moldado daquela forma, futuramente, o que o mundo vai apresentar serão disparadores. Não necessariamente eu vou me deparar no futuro com situações perigosas,
mas eu vou me sentir em perigo. Então é importante que a gente preserve essa criança para que o cérebro dela seja formado da forma mais saudável possível, mais funcional possível. Funcional para aquela criança ficar um adulto potente e ter coragem de explorar a vida, de conhecer o mundo, sem tantos receios, sem tantas agressividades. Se você conhece alguém que possa se beneficiar com esse vídeo, se fez sentido para vocês, então compartilha. Até a próxima!